Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, bem importante, tá certo? É sobre o controle alternativo às larvas do fungos Guianates. Inseticidas biológicas à base de Bacillus thuringiensis. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada por várias pessoas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa bactéria, tá certo? Porque apesar dela ainda não estar recomendado exatamente para controle do fungos Guianates, algumas pessoas têm constatado que ela tem sido eficiente, tá certo? Mas vamos aqui comentar um pouquinho sobre essas bactérias em si, tá certo? Inseticida à base dessa bactéria, com o nome científico de Bacillus thuringiensis, elas são, na verdade, utilizadas desde a década de 50, 40, 50, tá certo? Então é um inseticida já bem conhecido, tá, na agricultura, tá certo? Inclusive através das moléculas, do DNA dessas bactérias se produziram várias plantas transgênicas, que foi um alvoroço aí em termos de tecnologia. Alguns aceitam, alguns não aceitam, mas essas bactérias em si, elas na verdade são uma espécie que é encontrado no solo do mundo todo, tá certo? Então são bactérias aeróbicas, tá certo? Elas necessitam do oxigênio para a sua sobrevivência, tá certo? E são conhecidos principalmente o efeito dela, com relação a controle de pragas, principalmente devido, digamos assim, à sua resistência, tá certo? Da esporulação dessas bactérias em condições, digamos assim, adversas, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá certo? Fique até o final do vídeo, o vídeo tá bem interessante, tá certo? Existem na natureza, mais de 50 tipos dessas bactérias. Se a gente for contar em números existem mais de 60 mil cepas diferentes, Então, muita coisa, muitas, digamos assim, possibilidades, de controle de pragas.
Essas, na verdade, cepas são conhecidas como CRY e o número, tá certo? Então, os mais conhecidos e até utilizados em pesquisas e até em agriculturas são o CRY1, que na verdade é usada, né, mais para controle de lagartas, tá certo? Principalmente de borboletas e também de mariposas, né? Essas são mais utilizadas, né, na agricultura. As CRY3, né, que são na verdade utilizados para controle de besouros, né, são os coleópteros, tá certo? E a CRY4, né, são utilizadas e pesquisadas para controle de dípteros, né, ou seja, são utilizadas para controles de moscas, tá certo? Inclusive aqui, né, controle da dengue, das larvas e moscas da dengue, entendeu? Então, existem uma gama muito grande de tipos, né, de bacilos thuringienses, tá certo? Então, é muita possibilidade, a gente vai ter, digamos assim, mais novidades com relação a esse tipo de inseticida à base, né, dessa bactéria, tá certo? Eu vou tentar passar aqui de uma forma bem simples como é que ocorre o controle, né? Como é que os insetos acabam morrendo com esses bacilos, tá certo? Na verdade, uma vez que a lagarta ou qualquer inseto, né, ingerir essa bactéria, no intestino desses insetos, o que vai ocorrer é que as bactérias vão produzir, tá certo, determinados tipos de proteínas, né, que são chamados de proteínas cristalinos, né? Então, são cristais que acabam sendo produzidos no intestino desses insetos, né, das lagartas, das moscas, vai fazer com que os insetos acabem não conseguindo mais consumir a planta em si. E com isso esses insetos acabam morrendo. Mas é importante dizer que o inseto precisa ingerir essas bactérias. Sem a ingestão dessas bactérias você não vai ter eficiência. Eu já vi casos, por exemplo, né, dos nossos alunos que aplicaram essa bactéria, tá certo? Esse inseticida é muito conhecido, essa inseticida, tá certo? E logo depois choveu, tá certo? Quando chove, você tem a lavagem, né, dessa bactéria das folhas, né, da parte, né, onde esses insetos irão consumir. Você acaba não tendo efeito, né? As lagartas acabam consumindo e elas continuam consumindo. Não tem efeito nesse sentido. Por isso que é muito importante, né, você estudar, tá certo, a forma em que você está aplicando, quando você está aplicando, tá certo, para que o inseto coma esses bacilos, tá certo, e acabem no intestino, no trato intestinal, tá certo. Não adianta você aplicar, tá, na superfície dos insetos, que isso não vai ter efeito nenhum, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo, que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo aqui sobre o fungus gnats e muitos outros problemas como doenças e pragas. Com relação a fungus gnats, infelizmente a gente ainda não tem publicação efetiva sobre isso, né? Pelo menos eu não consegui achar trabalho direcionado a isso. Olha que eu assino 7 revistas, tá, científicas, e eu não achei nenhum trabalho ainda especificamente para as larvas do fungus gnats. E no caso do fungus gnats, muitas vezes até complicado, porque o fungus gnats penetram no substrato e elas vão estar consumindo as raízes, né, debaixo do seu substrato. A aplicação do bacillus, tá certo,
talvez não seja eficiente nesse caso, né? No caso das orquídeas, onde as raízes ficam expostas, talvez seja eficiente, tá certo? Mas muita gente tem conseguido uma certa eficiência com relação a isso, tá certo? Eu já falei em vários vídeos sobre controle, né, do fungus gnats, das larvas delas, tá certo? Que de repente você possa conseguir, tá certo, o controle sem o uso desse inseticida também. Vale também comentar sobre a forma de aplicação, né, e a segurança com relação a esse produto, tá certo? Olha, não é porque esse produto que a gente não conhece nenhum tipo de dano causado por esse inseticida, né, mas é sempre interessante você utilizar, fazer as aplicações de uma forma segura, tá certo? Usando pelo menos a luva, a bota, né? O EPI, tá certo? Vocês que estão em casa, né? Tome cuidado, utilize pelo menos a luva para fazer essas aplicações, mesmo esse produto sendo inseticida biológica e de pouca interferência no meio ambiente, tá certo? Porque a gente não sabe, né? Muitas pesquisas já mostram que com relação à saúde humana, né, ela não tem causado tantos problemas, mas né, vamos evitar, tá, o contato, né, com relação a esses produtos. Alguns são cuidados mínimos que a gente tem que comentar aqui para que todos fiquem bem esclarecidos, tá certo? Eu constantemente uso, tá, inseticidas à base desses bacilos, tá certo? Porque a gente tem plantas, né, constantemente em trabalhos científicos que a gente não pode perder, tá certo? Então, normalmente, né, a gente consegue controlar esse problema, principalmente porque o nosso orquidário ela é fechado nos 4 cantos com telados, então a borboleta acaba não entrando, né? Pelo menos, né, a gente não tem visto muito esse tipo de problema dentro do orquidário, mas algumas situações acontecem sim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas confesso a vocês que eu nunca usei Bacillus thuringiensis, tá, no controle das larvas do fungus gnats, mesmo porque eu não tenho esse tipo de problema dentro do orquidário, tá certo? Então, muitas pessoas estão conseguindo controlar por essa metodologia também, tá? Eu não recomendo porque a gente não tem dados suficientes, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, sugestão sobre esse assunto ou outros assuntos, por favor, encaminhe para a gente, tá certo? As suas perguntas, isso ajuda muito, tá? Esse canal ajuda muitas pessoas aqui e a gente agradece, tá certo? Como em todos os vídeos, né, a gente tem dedicado o vídeo para um lar assistencial, né, uma entidade assistencial. E hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe pessoas praticamente abandonadas, né, e eles dão toda a assistência necessária para essas pessoas. Você pode ajudar essa entidade doando com qualquer coisa, alimentos, roupas usadas, tá certo? O que você puder, tá certo? Eles estão precisando muito de fralda geriátrica, se vocês puderem ajudá-los, seria muito interessante. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante, você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? Que com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?